E eu queria chamar o Matheus Santana do Akon, que vai ser o host, vai estar aqui com essa galera muito boa. Boa. Então vamos lá, pessoal. É com enorme prazer que eu tenho aqui a oportunidade de estar encerrando o Palco Arena, aqui no Vertex Day, nesse nosso segundo dia. E vou ter a honra de compartilhar aqui nesse nosso painel, que vai falar muito sobre os desafios, né, sobre o impacto da transformação digital em dois grandes setores, principalmente que a gente sabe da importância deles, de alimentos e farmácia. E aí, quero agora convidar a Ana Carolina da Ambev a subir aqui no palco e participar com a gente. E também Eurico Antunes, da Farmácia Pague Menos, gerente de Digital. Muito obrigado, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado mesmo aí pela oportunidade. Então vamos lá. Nosso painel que está coberto... deixa eu só pegar aqui o passador. A gente vai estar cobrindo vários tópicos, contexto, impacto, oportunidades, vantagens competitivas de todos esses desafios que a gente está vivendo. Mas inicialmente, antes de a gente realmente se aprofundar mais nesse tema, quero que vocês se apresentem, falem um pouco do contexto aí de cada um desses setores, representando a Ambev, representando Farmácia Pague Menos. Mas já quero deixar aqui uma primeira pergunta, para a gente justamente tangibilizar mais esse nosso tópico. Qual foi o maior desafio que vocês vivenciaram ou têm vivenciado nos últimos 2 anos gerenciando a estratégia Omni? Um desafio, e aí a gente começa o nosso painel. Ana, por favor, se apresenta. Boa, gente. Boa tarde. Prazer estar aqui com todos vocês. Bom, meu nome é Ana Carolina, trabalho na Ambev há quase 10 anos aí. Acho que todo mundo conhece muito a Ambev pelas cervejas, né? Mas hoje a gente tem um portfólio que vai muito além aí, que a gente trabalha não só com refrigerantes, bebidas, né, alcoólicas que vão além das cervejas e também recentemente vinho agora. E acho que nos últimos 2 anos aí, a Ambev também sofreu uma transformação muito grande no seu modelo de operação, né? A gente parou de só trabalhar diretamente com os bares e com os varejos, mas a gente criou toda uma modalidade B2B também para atender os nossos consumidores, né, os nossos principais clientes. E, além disso, a gente tem não só as plataformas tradicionais do B2C, né, atendendo o consumidor, mas também os nossos próprios D2Cs também. E pensando um pouco nesses maiores desafios, eu acho que a gente vem, né, enfrentando nessas mudanças, eu acho que é muito uma questão de mindset, né? Então a gente vem trabalhando não só internamente com os nossos times aqui e mudar esse mindset, garantindo que as pessoas tenham realmente a digitalização não só como uma adaptação de algo que a gente já fazia, mas a construção desse novo pensamento de tudo aquilo que a gente está fazendo. E eu acho que esse mindset ele vai não só dentro dos nossos times aqui, criando uma conexão com outras áreas, mas também levando esse mindset para os nossos parceiros, para os varejistas, para os nossos clientes, para que a gente consiga crescer de uma forma muito mais fluida, né? E não seja uma coisa que a gente fica tendo que forçar cada vez que a gente está fazendo. Eu acho que essa construção do mindset sempre foi algo que a gente está batalhando ainda. Excelente, excelente. O que é interessante aqui do nosso painel, até mesmo antes de passar aqui a bola para o Eurico, é que aqui a gente está tendo perspectiva de tecnologia, perspectiva de marketing, indústria e varejo. Então vai ser bem interessante. Fala aí mais, Eurico. Pela resposta da Ana, a gente já tem cenários diferentes, né? Bom, eu queria primeiro te agradecer o convite, né? Ana, um prazer dividir o palco contigo, né? Eu trabalho com digital desde 2001, né? Com e-commerce e pharma desde 2009 e estou na Pague Menos desde 2019, certo? Pague Menos são 1.600 Pague Menos Extra Pharma, né? 1.600 lojas distribuídas no Brasil inteiro, né? A gente está em todos os estados do Brasil, certo? A gente tem 5 canais que a gente oferece para o nosso cliente consumir com a gente, né? Ou seja, e é um negócio que é inerentemente físico, né? Apesar de sermos uma rede com 1.600 farmácias, né, ainda tem o cara que conhece a Pague Menos pelo nome do gerente, né? E aí, falando isso, eu endereço o desafio, né? A gente
tem uma jornada muito dura. Eu diria isso. A resposta da tua pergunta, Matheus, dá uns 5 anos de terapia, eu diria, se a gente resgatar todo o trabalho feito até aqui. Mas nos últimos 2 anos, eu diria que o nosso principal desafio, eu intitularia como inclusão digital. Cara, como é que eu faço o meu cliente saber que ele pode contar com a conveniência, com o conforto de, através de um aplicativo, através da internet, através do telefone, ele fazer um pedido para suprir suas necessidades de saúde, beleza, bem-estar e receber um produto em 1 hora na sua casa, né? Esse é o grande desafio. Essa jornada toda que constrói essa experiência, a gente já vem construindo há algum tempo. Agora a gente precisa fazer o nosso público saber que ele tem isso à disposição dele. Legal, legal. Então, de um lado, mindset, cultura, transformação cultural, e do outro, inclusão digital. E aí, conectando agora com essa nossa primeira parte, né? A gente falou aqui desses nossos desafios, e aí quero que vocês prestem atenção nesses 2 tópicos, que mais na frente eles vão aqui endereçar e vão falar que é a solução para esse grande desafio, né? O que é que também é interessante é que aqui a gente está falando de 2 setores que realmente foram os que mais se transformaram nos últimos 2, 3 anos, no varejo, no mercado, né, em si, e que a gente ainda vê esse grande desafio da penetração dos canais digitais, de como que o cliente identifica essa oportunidade para ter uma maior conveniência e etc. E aí, só mostrando um pouco aqui, a gente vai passar por esses 4 principais tópicos e quero começar pedindo aqui para o Eurico. Eurico, explica mais um pouco do contexto em si, né? Desse impacto que teve, dessa transformação digital nos últimos 2 anos no setor farma. Depois a gente fala do setor de alimentos e bebidas e aí a gente começa a trocar mais. Bom, como eu falei, né, cara, a gente está acostumado a ir até a farmácia, muitas vezes conhecer o gerente pelo nome, né? O gerente conhece o histórico da família. E quando a gente fala na operação, no varejo de farmácia, cara, a gente tem muita peculiaridade, muita especificidade, né? Cara, a gente fala sobre, vou citar algumas aqui, certo? A gente fala sobre, cara, tem um influenciador que é o médico, que define o que tu precisas comprar em primeira instância, né, nos casos críticos, certo? E a gente fala de prescrição, a gente fala de retenção de prescrição. A gente fala de PBM, Programa de Benefício de Medicamento, e eu preciso disponibilizar isso para o meu cliente, porque é uma vantagem para ele, né? A gente fala de convênios e parcerias, certo? Então, existem inúmeras empresas que são conveniadas e que entregam para os seus colaboradores e para os seus clientes benefícios que a Pague Menos oferece para eles. Então, cara, é um cenário absolutamente ímpar, certo? Acho que tem no nosso cenário ainda, cara, a Pague Menos é uma empresa nacional, né? A gente está presente em todo o Brasil praticamente. E a gente tem os diferentes comportamentos culturais. A gente tem cenários distintos em cada região, né? Pô, na região sudeste eu tenho um nível muito maior de inclusão digital, né? De adesão à compra digital. No nordeste, por exemplo, eu tenho um cenário muito mais adepto ao comprar pelo telefone, né? E eu preciso me adequar a esses cenários todos que são específicos. Alguns são comuns, mas, por exemplo, a questão das restrições legais, a questão da prescrição, isso é típico do farma, né? Construir essa jornada, preservando essa relação pessoal que eu tenho dentro da minha farmácia com o meu gerente, por exemplo. Construir essa jornada, fazendo com que eu tenha todos esses requisitos cumpridos, né? E que eu possa entregar isso para o meu cliente. No meu e-commerce, no meu app, ou seja, em todos os canais que eu construo, né? Para que ele possa escolher e de fato, né, a gente entende lá na Pague Menos que não somos nós que escolhemos o canal do cliente, a gente tem que dar alternativas para que ele consuma onde ele bem entender. Eu diria, sinteticamente, esses são alguns dos desafios que a gente constrói para fazer essa jornada digital ser confortável, ser interessante e cada vez mais o nosso cliente use ela, né? Legal, legal. Então, regionalização, comportamento do consumidor,
Tem muita coisa aí que realmente dentro dessa jornada, quando a gente fala, né, do setor farma, impacta bastante. Principalmente a questão da conveniência, né? Um medicamento é um mercado que não é muito pelo impulso, é muito pela necessidade. Então tem todos esses outros fatores. E Ana, agora dá mais um contexto para a gente aqui do setor de alimentos e bebidas e como que a Ambev está dentro aqui dessa nossa jornada aqui digital. Assim, acho que a gente tem um desafio, né, que obviamente a pandemia super ajudou, mas quando a gente olha ali na evolução da digitalização dos países, né, a nossa categoria ela está ali no finalzinho, né? Então o país só vai consumir bebida, alimento quando ele já está muito digitalizado. Óbvio que com a pandemia isso aí foi assim, as pessoas não tinham muito para onde correr, então era ali que você comprava ou era ali. Mas eu acho que mesmo com esse boom, né, eu acho que o que a gente teve de grande desafio nesse processo de digitalização, ele foi não só entender como agora a jornada do consumidor está dentro do online e como ela permeia os outros canais que a gente já consegue jogar super bem, que a gente conhece e tira de letra, e trazer isso para dentro da nossa rotina, do nosso dia a dia, né? Então, como é que a gente implementa esse processo dessa digitalização, que não foi só criar uma área de e-commerce dentro da Ambev, mas que essa área consegue, literalmente, né, tirar os silos, né? A gente viu muito isso hoje de manhã também na palestra da Heather, tirar os silos e permear todas as áreas da nossa empresa com a digitalização, para que todos os canais, de fato, comecem a pensar com o digital e não só adaptar para o digital, que isso seria muito mais fácil. E como é que a gente emprega agora, numa campanha das nossas marcas, num posicionamento, num lançamento de um produto, pensando com esse outro canal, né? E aí, a gente, beleza, por dentro a gente consegue construir isso, mas como é que a gente consegue construir isso também na cabeça dos nossos parceiros varejistas? Porque hoje eu só não vendo num app ou num pure player que já é naturalmente digital. Eu vendo nos varejos que originalmente sabem vender dentro das lojas deles, né? Ali de paredinha. Então, como é que eu faço para eles entenderem como eles podem potencializar e investir no digital deles também e dar para mim armas para que eu possa, de fato, trabalhar minhas marcas lá dentro, né? E não ser só, eu vou fazer porque eu tenho que fazer, mas, de fato, construir aquilo junto com ele. Então, eu acho que esse processo de digitalização ele vem muito construindo nem são 4, mas são infinitas mãos aí, porque são várias mãos internas e mais várias mãos externas também, que a gente vem trabalhando junto para poder digitalizar. O que a Ana coloca é muito interessante, cara, porque algum tempo atrás, eu, enquanto digital pague menos, ou seja, o varejo, eu não vi esse exercício tanto pelo lado da indústria, né? Entende? Nós éramos provocadores, né? Agora, é interessante ter a Ana aqui com esse depoimento, porque cada vez mais também a gente vê isso, a indústria se preparando com equipes digital, equipes de e-commerce, para justamente conectar com a gente e a gente poder fazer um exercício melhor e isso ser percebido pelo nosso cliente. Exatamente, a gente está falando de desafios bem diferentes. O varejista que tem um cliente ali diretamente com a sua captura de dados, entendendo muito bem o comportamento, e a Ana que, como ela trouxe, a indústria do outro lado, tendo todo esse desafio também da transformação do ecossistema, né, do parceiro, da sua ponta ali, do seu middleman ali que está lidando diretamente ali na negociação, né? E aí, indo agora para o nosso segundo ponto aqui do nosso painel, que é justamente entender mais o impacto, né, desses últimos anos. Foram muitos desafios, vocês já trouxeram os 2 maiores aqui no início do painel, mas quero que, Ana, fala mais um pouco agora de como a Ambev, né, como você, como da área de marketing, está endereçando tudo isso. Quais são os principais problemas, né, assim, esses desafios, mas também quais são as grandes oportunidades? Eu acho que quando a gente começou a trabalhar com digital, né, tudo sempre foi muito conectado com dados, né? As pessoas sempre falavam, bom, no digital eu tenho a informação, tá tudo lá, eu sei o que a pessoa faz, o que a pessoa compra, o que ela gosta, que horas, onde ela clicou, o que ela só viu. Então, os dados sempre foram algo muito, assim almejados para quando você estava fazendo uma coisa dentro do digital. Só que nem sempre esse dado ele existia de uma forma que você pudesse trabalhar ele, né?
ele podia estar lá, mas nem mesmo a gente conseguia acessar e nem mesmo o varejista sabia passar para a gente, né? E muitas vezes o varejista tinha medo, né? Principalmente, eu acho que os varejistas de retail mesmo, que a gente lida, no passado deles, quando você fala do físico, eu brinco que eu acho que para eles compartilhar dados era uma criptonita, sabe? Enfraquecia eles iam perder alguma coisa. Mas, na verdade, o dado, ele, pra gente, ele tem um poder muito grande de otimização de tudo que a gente faz. Porque a partir do momento que a gente usa os dados, consegue trabalhar eles e entender, eu consigo potencializar um investimento, melhorar uma ativação que eu já fiz e até mesmo trazer mais seguranças para as minhas marcas de investir naquele canal, de saber qual o retorno que eu vou ter daquilo, né? Então, eu acho que o dado sempre foi, assim, esse principal pain point para a gente não só ter, porque todo mundo quer, mas o que eu faço com ele e como eu recebo ele, né? E aí eu acho que até você, como varejista, viu o outro lado, né? Então, para você, qual a sua perspectiva? Assim, o que você teve que fazer e como vocês sentiam essa demanda da indústria de, cara, eu preciso dar o dado para ele, mas eu também não tenho o dado direito, né? De fato, ter o dado não é um problema meu, né? Eu tenho ele disponível, certo? Entregar isso para a indústria e transformar isso em ativo, isso é um issue, né? É algo a ser resolvido, certo? Mas, mais uma vez, né, a gente vem numa jornada de aproximação, certo? A gente faz JBPs com foco em digital já, isso é relativamente recente, né? Se a gente for endereçar desafios, por exemplo, o nosso cenário, Pharma, é um cenário muito específico, cheio de complexidades, e complexidades passa por tecnologia, né? Quando eu combino todos esses benefícios que eu preciso entregar para o meu cliente, né? Eu preciso que o checkout da minha plataforma de e-commerce tenha todas essas features para o cara poder ter o PBM, para ele poder ter o convênio de parceria, para eu poder implementar o meu programa de afiliados, minha Pague Menos. Eu tenho como problema ainda, como eu falei para vocês, a questão de inclusão digital, que é fazer as pessoas perceberem que assim como ele pede uma pizza e recebe em 30 minutos num super app, num last miler, ele pode contar com a Pague Menos para entregar o seu medicamento, que muitas vezes tem caráter de urgência e é uma compra ansiosa, né? Também com a nossa plataforma. Eu tenho que conectar toda a minha operação, eu tenho 1.600 lojas, e 1.600 lojas são, 500 são shipping from store, nativamente eu entrego a partir da minha loja, né? E 1.600 são pontos de retirada do produto, né? Eu tenho que fazer aquele cara lá na ponta, né? O seu João, que é o gerente da farmácia, né? Saber que ele recebe um pedido através dos nossos sistemas, que foi efetuado no e-commerce e que ele precisa tratar aquilo com relevância, porque o cliente, apesar de não estar na frente dele, em alguns minutos vai estar lá, né? E construir essa jornada inteira é desafiador, está construída, né? Preservar essa jornada e acompanhar a inovação tecnológica, né? Hoje a gente está aqui e tem WhatsApp para construir integração, Instagram para construir inovação, tem IA generativa para a gente pensar em consumir. Cara, e o mercado e a tecnologia não para, e o mercado não para. Eu diria que um dos principais desafios para digital é entender o que é relevante nisso tudo e construir uma jornada que tenha valor para o cliente, né? Não é consumir a tecnologia por consumir tecnologia, o que eu costumo chamar de pirotecnia, né, cara? Eu tenho que, de fato, consumir tecnologia e entregar valor. E olha que interessante, né? Porque a gente falou aqui de desafios relacionados a dado, a relação direta com o seu investimento, de como que você transforma digitalmente, né? Ou socialmente, algum canal, por exemplo, agora o WhatsApp, agora a loja física tendo participação dentro de live shopping, e todos esses pontos de contato, né? E aí, Eurico, quero fazer a conexão agora com o nosso próximo tópico, né? Como é que a gente transforma isso em execução, cria um plano, né? Vamos falar agora de estratégia, vamos tirar aí os próximos minutinhos para a gente, assim, entender como é que a gente transforma isso em vantagem competitiva. Do lado da Pague Menos, de todos esses desafios aí que você falou, né? Implementar um novo formato de entrega na loja, integrar uma nova loja, por exemplo, no site, ou a Ambev construir uma nova plataforma como a BIS, do B2B, ou o Zé como Last Miler, ou então agora um B2C,
que é um outro grande desafio. E aí, Eurico, conta mais um pouco do como, né? Como é que você pode criar essa ponte para justamente você superar todos esses problemas? Tudo começa, evidentemente, com definição estratégica, né? E passa por disciplina estratégica. Para que aquilo que a gente entende como direcionador estratégico aconteça lá na ponta e seja percebido pelo cliente, tu tem que criar uma cadeia que de fato preserve essa intenção, né? Já que o assunto aqui é transformação digital, a gente precisa muito dos ativos que a transformação digital entrega, né? Cara, como é que eu faço isso ter valor percebido de uma forma rápida para o meu negócio? Cara, eu tenho que ser ágil, eu tenho que prototipar, eu tenho que entregar de fato um produto, errar e corrigir esse produto, e com isso eu faço com que a minha estratégia rapidamente se concretize enquanto valor, enquanto entrega para o meu cliente percebida, e isso retorna como percepção de valor para a empresa, e se torna fácil a gente dar continuidade para isso. Mas isso necessariamente, essa estratégia tem que virar, mesmo que numa escala menor, e ser incrementada depois, tem que virar eficiência operacional, certo? Ou seja, aquilo que a gente pensa, que a gente constrói processo, que a gente constrói um roteiro, que a gente constrói um produto, tem que virar tem que ser eficiente lá na ponta, né? Ou seja, o seu João, o gerente da loja, tem que consumir aquilo de forma que o meu cliente perceba essa construção, né? Depois que a gente tem eficiência operacional, cara, a gente tem que ter consistência operacional. Como é que eu faço 20 mil colaboradores e 1.600 lojas adotarem isso, né? O caminho passa por esse, e eu diria, as regras ou as sugestões da transformação digital são uma excelente ferramenta para se implementar isso. Excelente. Então, a gente sabe que tiveram muitos desafios, mas com isso também grandes oportunidades. Então, disciplina estratégica, eficiência operacional e a constância da implementação de todas essas soluções, né, para capturar essas oportunidades. E Ana, do lado da indústria, você nesse papel de marketing, né, também dentro de uma grande corporação como a Ambev, como que se deu aí nesses últimos anos a implementação, né? Como que a Ambev em si, o time de marketing, por exemplo, conseguiu capturar todas essas oportunidades? A gente não conseguiu, né? A gente está tentando conseguir ainda. Eu acho que é uma jornada muito longa ainda, e como as coisas são muito vivas na digitalização, acho que a todo dia quase a gente está tentando aprender, e eu acho que tentando, de fato, jogar esse jogo da melhor forma possível. Mas eu acho que o principal ponto é a gente realmente entender o que o nosso consumidor quer, né? Aonde ele está, o que ele está querendo naquele momento. Eu acho que esse negócio dos dados, ele serve muito para a gente criar até o digital, ele possibilita, de certa forma, apesar de ter tudo digitalizado, da gente ter uma proximidade com o consumidor, de entender ele de uma forma melhor, de não ser só um transacional, mas ser, de fato, o comportamento, a experiência, o que ele gosta, de uma forma geral, não só da nossa indústria, dos nossos produtos. Então, eu acho que o que a gente vem tentando fazer muito é isso, é ter essa compreensão maior do consumidor, usar os dados para que, de fato, a gente se aproxime do consumidor com o que ele quer e não com o que a gente quer que ele queira, né? E usar a nossa estrutura como um todo, né? Tipo, seja o marketing, seja a logística, seja o comercial, e criar realmente uma coisa integrada, para que seja realmente não uma coisa que a gente vai intervir na rotina do consumidor, mas que a gente vai realmente fazer parte dele, né? Hoje a gente tem um formato de comunicação que a gente fala que ele não é linear, né? Ele é realmente uma jornada que a gente brinca full circle ali, onde você tem um emaranhado de momentos que você não sabe onde ela começa, mas você sabe onde você quer que ela termine. E você sabe onde você tem que estar para você poder fazer parte dessa jornada com o seu consumidor. Então, eu acho que o que a gente tem tentado fazer é trabalhar isso de uma forma para que cada vez mais as nossas marcas estejam mais próximas dos consumidores, mas de uma forma cada vez mais natural e, de fato, dando a eles o que eles precisam, e não o que a gente, como indústria, gostaria de dar, né? Legal. Então, escutando mais o cliente, entendendo muito bem como que o dado pode realmente orientar a tomada de decisão, mas também
localizando oportunidades e como a marca, né, como aquela business unit, por exemplo, o negócio em si consegue ter essa nova abordagem, né, com esse novo cenário que a gente está vivendo. E aí, entrando agora para a última parte do nosso painel, quero conectar agora com o fechamento, que é a solução em si, né? A gente começou o painel, o Eurico trouxe o desafio da inclusão digital, né? Como que aumenta a penetração de canais digitais, por exemplo, em uma grande operação, e a Ana trouxe o desafio do mindset, da transformação cultural dentro de um time. E aí, Ana, eu quero saber como é que você realmente vê, né? Assim, como é que você realmente explicar aqui pra gente como é que a gente pode solucionar, ou qual é pelo menos o primeiro passo, né? O próximo passo. Bom, sim. Acho que assim, o nome da minha área já fala muito do que eu acho que a gente tenta fazer, que é Brand Integration, né? Então, é trazer essa integração mesmo dentre todos os canais. E eu acho que desde que a gente começou a área, a gente sentiu muita falta de conhecimento mesmo, não só para o nosso time interno Ambev entender o que é o digital, mas também para os varejistas, como eu falei, né, de ter essa proximidade e gerar esse conhecimento para que todo mundo tivesse consciência do porquê estava fazendo aquilo, não só fazendo porque tinha que fazer, né? Então a gente criou uma plataforma que a gente chama de Ambev Commerce Experience, onde a gente tem 3 grandes pilares. Um pilar de conhecimento, onde a gente dá conhecimento sobre o digital, a gente desenvolveu todo um curso e um conteúdo, tanto para os nossos times internos quanto para os próprios varejistas, porque não adiantava nada só o nosso time saber fazer mídia, entender o que é um CTR, uma taxa de conversão, se o varejista, quando o cara falava, o que é isso, moço, um CTR? Não sei, como eu pego isso de um banner, né? Então, a gente também levou isso para fora. A gente tem também uma plataforma onde a gente trabalha eventos para ter trocas entre os varejos, e a gente trazer as pessoas para uma mesma roda, entender as dificuldades, porque, né, a gente estava falando agora há pouco ali atrás, antes de entrar no palco, e eu sou indústria, você é varejo, mas a gente passa pelos mesmos problemas, você já passou em outras indústrias também, então por que não a gente trocar e, de fato, entender os problemas para que a gente possa construir esse canal digital em conjunto, porque quando a gente cresce o canal, a gente cresce todo mundo, né? Então, eu acho que a gente tem trabalhado muito isso, não só com varejo, como Ambev, mas também com até outras indústrias. Excelente, excelente. E, Eurico, do lado aí do varejo, agora do teu perfil aí, na tua experiência. Eu acho que a construção que a Ambev está fazendo é a minha resposta, embasa a minha resposta, cara. Né? Eu diria que o segredo está em interpretar a necessidade do cliente. Entenda a jornada do cliente. Entende? Se desfaça, se desapegue das suas verdades, né, enquanto negócio, porque o dinamismo, o comportamento, a forma como o mundo muda hoje, né, faz com que a gente enxergue diariamente cenários diferentes. E o que a gente precisa fazer, antes de mais nada, é interpretar esse cenário. Entender o que o nosso cliente precisa para a gente dar uma solução que, de fato, atenda a necessidade dele. Então, a dica de ouro é: entenda o seu cliente. Excelente, excelente. E, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. A gente está encerrando agora o nosso painel. Muito obrigado, Eurico, Ana, pela participação. Muito obrigado. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui representando o Acon e encerrando o Palco Arena.